Olha só, turma, a doutora Tami, ela fez graduação lá na Universidade do ABC. Depois a Tami foi para Santa Casa fazer residência. Em seguida, a Tami foi para a Escola Paulista de Medicina. Tami, se eu tiver esquecido de algum detalhe, você me corrija, por gentileza. E lá a Tami fez um longo investimento em carreira acadêmica, fez alguns fellows, em seguida a Tami entrou no doutorado, aí foi lá para Harvard, ficar um tempinho fazendo o pós-doc dela, sanduíche, voltou para o Brasil, fez um segundo pós-doc. Hoje ela é professora afiliada ao Departamento de Oftalmologia e uma grande especialista em clássico ocular e aceitou o nosso convite. Também aceitei nas tuas credenciais. Sim, sim, acertou sim. Obrigada. Obrigada pela apresentação. Tami, você ainda está lá no Unisa dando tuas aulas, Tami? Na Unisa não, na Unisa Não mais. depois que meu filho nasceu, eu Tá. não consegui continuar mais, infelizmente. Fiquei Não entendo. até. Logo que ele nasceu, eu tive que sair, tive alguns problemas na parte da logística e tal, então acabou não dando certo, mas uma pena. Assim, saudades de lá. Tami, eu queria saber como é que vocês, mulheres, conseguem fazer tantos papéis bem feitos ao mesmo tempo. Você é uma excelente médica, você é Obrigada. professora, mas tem dois papéis importantes que você destaca, que você mais coloca em prática, que eu gostaria de destacar. Você é esposa e você é mãe. Como é que você consegue fazer tanta coisa bem feita ao mesmo tempo, sendo somente uma pessoa tendo 24 horas por dia, Tami? Ah, obrigada. A gente tenta dar um jeito, né? A gente vai ali se virando nos 30, né? Mas espero que eu esteja conseguindo fazer bem os papéis aí. Olha só, pessoal, a doutora também é uma excelente especialista em oculoplástica, ela tem muito trabalho publicado, então é uma pessoa que tem bastante robustez científica, apesar de ser uma pessoa bastante jovem, mas tem muita experiência. E, Tami, a gente vai falar de um assunto que eu acho que é do interesse de muita gente. Quem é hoje que não está preocupado, Tami, com o bem-estar? Você se olhar no espelho e dizer o seguinte, nossa, eu estou me sentindo tão bem hoje. Então a gente te convidou, você gentilmente aceitou. A gente sabe que você tem uma linha de pesquisa e você estuda bastante Botox. Mas antes, Tami, eu queria fazer aquela pergunta mais simples, porque nós temos uma audiência mista. Claro. Nós temos colegas generalistas, nós temos colegas oftalmologistas, mas a gente tem também uma audiência bastante leiga. Então, fala um pouquinho para a gente, de maneira bastante simples, um pouquinho só de anatomia e fisiologia da pálpebra, para depois a gente entrar no tema propriamente dito. Claro. Bom, acho que assim, de anatomia é importante lembrar que a pálpebra tem diversas camadas, né? Tá, Então, começando pela pele, a musculatura, né? Então, a musculatura que é responsável por abrir, uma musculatura responsável por fechar os olhos. Aí depois a gente vai ter as estruturas de contenção, vai ter as bolsas de gordura, né? Então, tá, acho que o que é importante a gente lembrar é que tanto essa parte de musculatura, tá. tanto a parte de fechamento, de abertura ocular. Então, o Botox ele vai acabar agindo na musculatura, né? Ok. A gente sabe que hoje também age também um pouco na parte de qualidade de pele, ele acaba Tá, mexendo também nas chamadas sebócitos, né? Que são as células que produzem a secreção sebácea, então por isso que ele também ajuda na parte da melhora da qualidade da pele, mas vai agir principalmente na musculatura, né? Na musculatura do músculo orbicular, que a gente fala que é a musculatura ao redor dos olhos. A gente também tá. faz aplicação no músculo próstero e nos corrugadores que vão agir, então, nessas rugas perioculares que a gente vai conversar um pouquinho mais. Em relação à fisiologia, é importante lembrar que a principal função das pálpebras é proteger os olhos, né? Isso. Então, a gente não é fundamental a gente, principalmente nós que somos oftalmologistas de formação, né, lembrar que Tá, a principal função das pálpebras é o fechamento, é a ok. proteção ocular, Tá, e então as pálpebras são responsáveis pelo fechamento e também pelo piscar. Então, todos os joia. procedimentos estéticos que a gente faz na região periocular é sempre preocupado em manter essa função. Vocês entenderam, pessoal, como a pálpebra, apesar de ser considerado um anexo ocular, a gente chega à conclusão que se a pálpebra não estiver funcionando de maneira adequada, Tami, a visão é praticamente impossível, você concorda? Como é Concordo. que a gente vai ter proteção? Como é que a gente vai ter lubrificação? Não funciona, ou seja, é fundamental a gente manter, inclusive também eu gostaria de lembrar, porque o Conselho Brasileiro de Oftalmologia está com a campanha conscientizando a população da maneira geral da importância de passar em consulta pelo menos uma vez por ano com o seu médico oftalmologista. Certeza. Gente, o profissional no território nacional responsável pela saúde ocular é um médico oftalmologista. E pálpebra é fundamental a gente ter um cuidado.
Tami, você já deu uma pincelada sobre o que é a anatomia e fisiologia da pálpebra. Agora fala pra gente, existe essa preocupação realmente nos dias de hoje? Você recebe muitos pacientes com problemas assim, doutor, eu não tenho um problema muito sério no meu olho, mas eu gostaria que a senhora avaliasse se a gente tem uma ruguinha aqui, tem uma pintinha aqui. O que é rejuvenescimento ocular, Tami? O na parte de rejuvenescimento ocular, Ah, acho que a gente pode tentar focar tanto no excesso de pele, né? tá. Então, um excesso de pele vai ser é, tratado com a blefaroplastia, que acho que foi um tema da sua live anterior, né? Isso. Aí a gente tem também as rugas perioculares, Tá, né? Então, tá. os pés de galinha, Isso. né? Que incomodam muita gente, acabam denotando um pouco mais de idade. Tá, Aquelas linhas, né? Que tá, formam aquele vinco aqui no meio, entre as sobrancelhas, né? Entre os supercílios. Então, tá, aquelas linhas também. Tem pessoas que têm ela muito marcada, né? tá, As linhas na testa, né? Que a gente chama de rugas tá, frontais também tá, incomodam. Então, tudo isso a gente consegue atenuar com a toxina botulínica, né? tá, E se a gente quiser melhorar a textura da pele, a gente pode associar, então, a blefaroplastia, o tá, botox, com procedimentos como o laser de CO2, por exemplo, que vão melhorar essa textura. Então, existem uma série de procedimentos que podem ser utilizados de forma combinada tá, para levar a o que a gente chama de rejuvenescimento na região periocular. E, lógico, dá para combinar com injetáveis, com preenchimentos. Então, tá. existem uma série de procedimentos que podem ser associados. Ô, Tami, então, olha que interessante. Você, pensando em faixa etária de idade, Certo. existem pessoas jovens, de média de idade, pessoas com idade mais avançada, porque, em teoria, provavelmente, a preocupação com a aparência e o bem-estar, ela tem, assim, acometido pessoas de diferentes faixas etárias de idade. Não precisa estar mais numa idade avançada para procurar. Você tem percebido isso também? Pessoas, inclusive, mais Sim, jovens, que não têm sim. tanto problema, mas procura. E aí tem diferença da abordagem, por exemplo, quando é um mais jovem, quando é meia idade, quando tem idade um pouco mais avançada. Vai depender, claro, da condição. Mas, em geral, a abordagem é um pouco diferente? Sim, em geral, então, dependendo da faixa etária, a gente vai fazer, claro, a gente vai fazer sempre uma análise individualizada para cada Ok, paciente, né? perfeito. Mas, por exemplo, num paciente mais jovem, ele vai ter, quase sempre vai ter indicação do Botox, até porque a gente recomenda que isso não se comece relativamente jovem para que você não vá Tá, formando aquelas marcas mais profundas, né? Aquelas rugas que ficam mais marcadas. tá, E então, nesses pacientes mais jovens, eles se beneficiam bastante do tratamento com a toxina botulínica. tá, E à medida que o paciente vai envelhecendo, ele vai tendo mais excesso de pele, vai tendo mais bolsa de gordura. E aí tá, vai sendo necessário associar mais procedimentos, né? tá, Então, mas o mesmo Botox a gente recomenda para pacientes, mesmo pacientes mais jovens, né? Exatamente para ele poder não ficar. Não ir marcando demais para ele não ficar com aquelas marcas de expressão muito tá. marcadas. Tá. Então, vamos pensar o seguinte exemplo, Tami. Você, então, recebeu... É mais sexo feminino, provavelmente, né, Tami? Ou, Em ou geral, você não sim. percebe? Apesar que Em hoje tem geral- aumentado. Tem aumentado Olha que legal. o número de pacientes do sexo masculino também que tem se interessado, né? Nessa parte de rejuvenescimento, de melhorar essa região. Então, Tá, com certeza, ainda o maior número é de mulheres que nos procuram, né? tá, Mas hoje a gente percebe tá. um aumento também entre os pacientes homens. Isso é uma coisa muito boa, viu, Tom? Então, os homens estão cada vez mais preocupados também com o bem-estar. Então, Sim. vamos considerar o seguinte, Tami, vamos pensar agora um pouquinho no funcionamento da toxina. O que que a toxina faz exatamente que mantém esse aspecto de bem-estar ou uma pele um pouco mais saudável ou uma pele um pouco mais esticada? Como é que funciona o Botox propriamente dito? Então, o Botox, falando assim, tecnicamente, ele Tá, inibe a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular. Então, o que que isso quer dizer? tá, Ele faz o músculo ficar mais relaxado, ok, né? Então, quando a gente faz a contração muscular, na tá, mímica facial, tá, a gente contrai a musculatura. ok, Então, quando a gente aplica a toxina botulínica nesses músculos específicos, a gente faz tá, com que esses músculos contraiam menos.
né? Então, isso faz com que essas rugas fiquem menos aparentes. Isso é interessante, viu, Tam? E, ao mesmo tempo que você diminui a contratura então, muscular, você não compromete o funcionamento dos órgãos peroculares e das estruturas que são importantes para a gente enxergar. Exato. Diminui a intensidade da contração, mas o funcionamento continua preservado. Exato, por isso que é importante a gente, né, dosar, fazer bem uma dose que seja uma dose, vamos dizer, uma dose adequada, né, para cada paciente, para que você não comprometa exatamente a função. Ah, interessante. Então vamos pensar que você recebeu uma paciente, sei lá, jovem, 40 anos de idade, no teu consultório. Doutor, eu quero fazer um rejuvenescimento periocular. Você avaliou o caso dela e chegou à conclusão que a melhor opção seria o Botox. Uhum. Lá no pré-operatório, você faz as medidas de como você tem que atuar, ou você diz, não, a Botox é a melhor opção, agora a gente vai te levar para o centro cirúrgico e lá a gente faz as medidas e lá que a gente vai aplicar o Botox. Desculpa, Charles, cortou um pouquinho, eu não entendi o meio da pergunta. Tá, então assim, o paciente 40 anos de idade, sexo Certo. feminino, chegou no consultório, doutora, eu quero fazer um rejuvenescimento periocular, e aí você avalia o caso dela e conclui que a melhor opção é o Certo. Botox. Precisa fazer alguma medida de abertura de pálpebra, de excesso de pele lá no pré-operatório, ou você faz isso no intraoperatório e lá você aplica a medicação? Em geral, a gente não aplica no mesmo, por exemplo, se for fazer cirurgia, a gente não aplica no mesmo dia, né? Tá, Então, em geral, é melhor você aplicar um pouco depois, tá? Para você não ter, não falsear as medidas que você vai precisar fazer numa análise pré-operatória numa blefaroplastia, por exemplo, né? Agora, como que eu faço essa avaliação de onde que eu sim. vou precisar? Então, eu vejo isso conversando com o paciente, né? Na hora que a gente está Tá, tirando a história, fazendo a anamnese, e aí isso. depois a gente vê, especificamente, a gente avalia a mímica, né? Então a gente pede para o Tá, paciente fazer a contração da testa, né? Das rugas frontais, a tá, gente pede para o tá, paciente sorrir, a gente pede para o tá. paciente contrair a glabela, e aí sim que a gente consegue avaliar quanto, numa primeira avaliação, quanto que esse paciente precisaria, né? E é claro, numa primeira avaliação, muitas vezes quando você ainda não conhece como que é o padrão de resposta do paciente, você Tá, vai, você vai fazer uma aplicação em geral mais conservadora, né? tá. Para ver como que o paciente responde, e aí quando ele retorna, você consegue ver, esse paciente respondeu de forma tal, tal, e aí a partir de uma segunda aplicação de uma segunda sessão, você já vai ter uma noção melhor do como que é a dose ideal, como que é a resposta desse paciente. Deixa eu pegar então carona no raciocínio, Tami. Então, assim, dá a entender que nem sempre uma única aplicação é suficiente. Tem um É, número mínimo de vai depender, né? Cada caso é vai um depender. caso. Então, assim, olha, isso quando você não conhece o paciente, Tá, a primeira vez que o paciente veio com você não sabe como ele responde, né? Como que tá, vai ser a resposta dele. Então, tá. eu pelo menos prefiro sempre fazer numa dose um pouco mais conservadora, Ok, né? Para não causar um efeito de né, como a gente fala, rosto congelado, né? tá, Então a gente faz uma dose mais suave, tá. vejo como o paciente respondeu, como ele ficou, e aí quando eu peço sempre para reavaliar em 15 dias. Né? E aí, Joia. quando o paciente retorna, se for necessário, a gente faz alguma revisão ou aplica um pouco mais em algum ponto que possa ser necessário. E aí, a partir de uma segunda vez, quando o paciente for aplicar numa vez subsequente, aí você já tem uma ideia de como esse paciente responde, qual que é a dose ideal para esse paciente. É importante lembrar que é muito importante a gente ter uma documentação, né? Ah, Então, tá. ter uma documentação do paciente pré e pós-procedimento e marcar para cada paciente que dose que você usou, dose total, dose em cada ponto, porque aí em aplicações subsequentes você já vai ter uma dose, um tratamento mais personalizado, vai ter dados de um tratamento personalizado para esse paciente. Ô, Tami, quando você fala de documentação, é fotografia propriamente dito ou tem algum outro Fotografia, recurso?
Tá, Fotografia, você pode também fazer vídeo, né? Mas a tá. fotografia é sempre muito importante, tanto no pré-operatório, tanto no caso é pré-procedimento, né? Pré-botox e pós-botox. Tá. E ainda falando um pouquinho de planejamento cirúrgico, agora me veio uma ideia, porque hoje a gente vive, hoje, 2024, se fala muito em inteligência artificial. Certo? Você tem lido, tem pesquisado quanto a inteligência artificial, por exemplo, tem te ajudado no pré-operatório, no planejamento da tua cirurgia, ou simplesmente para documentar, ou você fazer acompanhamento do paciente ao longo do tempo? Tem lido, tem estudado alguma coisa sobre o Sim, uso da inteligência? Botox nem tanto, mas assim, para Tanto. outras condições, né? Então, para pitose, hoje tem se falado Tá. bastante de medidas que no futuro provavelmente vão ser todas. Hoje a gente, né, aprende na residência a usar reguinha, fazer as medidas e tudo mais, Isso. né? Ah, Hoje a gente vai estudando esse assunto, a gente vê que acredita-se que no futuro tudo isso seja feito por IA, né? Então a gente tá. padroniza as fotografias e a própria IA vai ser capaz de já passar para a gente essas medidas sem a gente ter que ficar medindo, né? Então, para a inteligência artificial, ela na literatura tem estudos para pitose, tem estudos Tá. para avaliação de piscar, que inclusive é uma linha que a gente também estuda. Tá. Então, paralisia facial, a gente, no caso, estuda as distonias, né? Então, Tá. acredito que a IA no futuro vai ser útil. Claro, né? Por exemplo, se a gente tiver, pensando especificamente de Botox, a gente tiver os padrões, Tá. né, de rugas, etc., talvez a IA possa nos ajudar. Ah, aqui o melhor planejamento, né? Hoje a gente faz isso caso a caso. Talvez a IA Tá. possa ajudar isso mais para frente. Não sei. Eu acho Acho que que vai sempre vai ajudar. vir, acho que sempre vai vir a Sempre. adicionar, né? Acho que sempre vai vir de uma forma a Isso. ajudar em todas as especialidades, né? Eu concordo com você também. Eu acho que a inteligência artificial é um caminho sem volta e a gente tem que aprender a conviver com ela cada vez mais. Então, uma pergunta interessante da audiência: tem diferença de você fazer botox numa pessoa como você, que é oriental, ou numa pessoa hispânica, ou numa pessoa melanodérmica, que tem a pele um pouquinho mais escura? Você percebe se é diferente ou o resultado é parecido? Existe diferença no sentido da espessura da pele, Ah, né? ok. Então, por exemplo, num paciente oriental, num paciente Tá, melanodérmico, a gente vai ter a pele vai ser mais espessa. Então, tá, em geral, precisa de uma dose maior, né? Assim como tá, em pacientes do sexo masculino. Então, homens, em geral, precisam de uma dose maior. Outra coisa tá. que influencia também, pacientes que fazem muita musculação, por exemplo. Né? Então, pacientes Ah, que têm uma interessante. hipertrofia na musculatura facial importante, Tá, então tudo isso a gente avalia individualmente. Né? Então, em relação tipo, à espessura de pele, se tem tá, uma hipertrofia na musculatura, se cada músculo tem uma hipertrofia, então tá. por isso que cada caso a gente avalia caso a caso. Vocês estão percebendo, pessoal, que assim, toxina botulínica aplicar não é qualquer pessoa, não é qualquer condição, É você tem que ter isso. uma preocupação redobrada com relação à escolha do profissional, saber se é um profissional realmente habilitado. Inclusive, Tami, eu não sei se existe uma discussão aí ética, que tipo de profissional, porque nós temos outros colegas que são médicos, inclusive essa foi uma pergunta que eu fiz para o Gustavo, e eu queria que você ficasse à vontade. Claro. Porque existem outros profissionais, por exemplo, tem um cirurgião plástico geral, tem um dermatologista, tem um oftalmo, que acaba tendo formação médica, claro, que pode, do ponto de vista legal, intervir na pálpebra. Mas provavelmente eu acho que o oculoplástico é aquele profissional que mais estuda pálpebra, anatomia, fisiologia e que mais realiza procedimento, correto? Olha, eu acho que sim, acho que a gente, assim, dentro da classe médica, né, desde que o profissional tenha uma boa formação, tenha, né, Isso, esse treinamento na área periocular, é tá. claro que nós, oftalmologistas, é a nossa maior preocupação, nossa Isso, principal preocupação é o olho, né? exato, Então, acho que, assim, a gente tem uma formação que é nossa, né, o olho sempre vem em primeiro lugar. Né? exato. Até por isso que eu acho assim que em outras especialidades, assim, a gente vê relatos na literatura, por exemplo, de casos de complicação com diplopia, né? Isso, Diplopia é o olho, é a visão dupla, né? isso. Entre oftalmologistas, isso é mais difícil, até porque eu Mas, acredito que nós tenhamos um maior conhecimento da anatomia periocular e tudo mais, né?
Agora, o que eu acho que realmente é perigoso é fazer com um profissional não médico. Ok. Porque, né, esse pessoal que faz curso de fim de semana Isso. e que acha que, né, que está apto a fazer um procedimento. Então, acho que, assim, isso é muito importante a população se conscientizar, porque, assim, acho que é importante fazer com um profissional Ok. médico que tenha a formação, né, que Tá. saiba evitar As complicações complicações, e né? que caso ocorram, que saiba tratar, né? Então, acho que é difícil a gente ter isso em profissionais que não sejam habilitados, que não tenham sido treinados, né? Acho que não dá para você ter uma experiência, um conhecimento só fazendo um curso que você, né, fez de fim de semana, né? Então, acho que isso tem que tomar muito cuidado. E também tomar cuidado com locais que, né, hoje acaba sendo um pouco banalizado o procedimento, né? Um Tá, procedimento que você vê em qualquer canto, tá. né? E muitas vezes você vê com o custo desse procedimento assim muito variável, né? Então Uhum. acho que é importante a população ter cuidado, por exemplo, em locais que tem um preço muito abaixo Da fora média. do mercado, né? Isso. Então, por quê? Porque ou tomar cuidado porque esse local pode estar utilizando medicamentos extremamente diluídos, então isso aumenta o risco de Tá. complicações. A gente ouve falar de locais que usam medicamentos falsificados, né? Então, ou Uhum. seja, é um risco que você está correndo numa área nobre, né? Numa área nobre no Isso. seu rosto, periocular, então o risco de você ter uma complicação acho que não compensa, né? Então, acho que tomar bastante cuidado na hora de escolher um profissional. Que bom, Tami, você enfatizou, eu gostaria de mais uma vez deixar isso bem claro, que o único profissional no território nacional responsável pela saúde ocular é o médico oftalmologista, tá bom? Então, minha sugestão, se tem algum problema relacionado à visão, procura oftalmo. Uma outra pergunta interessante, Tami, o paciente perguntou assim, um membro da audiência, olha, doutora Tami, e se eu tiver alguma outra doença no olho, por exemplo, eu tenho glaucoma, se eu tiver doença na córnea, se eu tiver catarata, ou tiver alguma doença na retina, mas que ao mesmo tempo eu queira fazer um tratamento de rejuvenescimento periocular. Eu posso fazer a aplicação do Botox? É possível sim, né? Dependendo do tipo de alteração. Por exemplo, se o paciente tem uma alteração na córnea, uma alteração de superfície ocular, a gente sempre tem que tomar muito cuidado para não causar um lagoftalmo, por exemplo. Lagoftalmo é quando a Ah, gente não consegue fechar a pálpebra, né? ok. Tá, Quando a gente faz um tratamento estético, a gente tá, sempre vai fazer um tratamento mais conservador, né? tá, Mas, em geral, você ter uma doença uma comorbidade ocular tá. acaba não sendo uma contraindicação. A gente só tem que tomar sempre só cuidado de fazer um tratamento mais conservador. Só voltando a essa questão que você comentou, né? Por exemplo, se o paciente tem uma alteração na córnea, né? Que é a sua área, né, Charles? Tá. Tem uma úlcera neurotrófica ou alguma Isso. coisa que o paciente, você gostaria de proteger essa córnea? Exatamente. E o Botox, ele também permite o que a gente faz, o que a gente chama de tarsorrafia química, né? Que Isso. é você induzir uma aptose, ou seja, você fazer propositalmente com que o olho feche um pouco mais. Né? Tá, Então, isso é possível fazer com o Botox, né? Nesses tá. casos específicos, né? Então, em geral, você ter uma doença não impede um tratamento estético, mas tem que ser sempre tomado. Aí, mais ainda, né? Ser cuidado, tomar os cuidados adicionais. Por isso que acho que nesses casos seria muito interessante fazer com um oftalmologista, porque ele já vai ter uma ideia do que está acontecendo no seu olho e vai tomar Tá. todos os cuidados possíveis para evitar qualquer tipo de efeito colateral, evitar ou diminuir o risco de qualquer efeito colateral nesses pacientes. Então, assim, pensando agora no intraoperatório, porque às vezes a pessoa fica com curiosidade. Então, chegou lá no intraoperatório, anestesia geral ou é sedação? Tem anestesia só com colírio? Aí em Para seguida a Botox? gente Ah, limpa o não, olhinho e depois para Botox é bem tranquilo. Na é bem verdade, tranquilo. pode ser feito a gente faz com anestesia tópica, né? Então, pode Tá, ser feito com a colírio pomada. com gel, tá.
precisa. Assim, a gente pode Não colocar o colírio precisa. assim para conforto do paciente, mas é mais a aplicação da pomada Ok. tópica, né? Que a Tá, gente costuma aplicar cerca de 20 a 30 minutos antes das tá, aplicações, né? E ela alivia bastante, minimiza o desconforto da entrada da agulha na pele. Né? Então, tá. para o paciente é um conforto, então é um procedimento bem tolerável, é feito em ambiente de consultório, né? Não precisa ser Tá. feito em ambiente específico, hospitalar, é feito em ambiente de consultório mesmo, né? E o Botox é um procedimento muito seguro e muito prático, porque, por exemplo, o paciente ele pode fazer suas atividades normais Tá, no dia, a gente só tá. pede para o paciente não ficar manipulando os locais aplicados, né, para você evitar que tenha a difusão da droga para músculos indesejados. Né? E a gente também pede para o Joia. paciente não deitar, né? Depois, Tá. evitar deitar depois, logo em seguida do procedimento, né? Então, mas é um procedimento que pode ser feito, né, tranquilamente. O paciente faz, pode fazer suas atividades, praticamente as suas atividades normais, só não ficar realmente manipulando a região da face. Era isso que eu ia te perguntar, tá? Você faz de um lado só ou pode fazer dos dois lados ao Pode mesmo tempo? fazer dos Pode dois, fazer dos pode dois fazer lados. dos dois. Então, Pode digamos sim. que terminou a aplicação, foi tudo bem, graças a Deus. Geralmente as meninas têm uma série de preocupações no pós-operatório. Doutora, quando é que eu posso voltar para a minha rotina de trabalho, de estudo, computador, celular, tablet? Tem alguma restrição com relação à alimentação? Quando eu posso voltar para a academia? Doutora Tami, quando é que eu posso usar o rímel, o lápis, o blush, a sombra? Tami, como é que é a rotina de orientação pós-operatória? Em relação ao Botox, na verdade, assim, no dia seguinte você já está liberado para fazer praticamente todas as atividades, né? É só no Tá. dia da aplicação é que eu peço assim para tomar esse cuidado de não ficar manipulando o rosto, né? Se possível, se puder deixar para fazer né, musculação, Isso. maquiagem e tudo mais, eu prefiro que no dia não manipule muito, Tá, né? Que deixe para fazer no dia seguinte, né? Mas por isso que é o que a gente chama de downtime, né? Então esse tempo de afastamento é mínimo, né? Então o joia. Botox, por isso que é um procedimento assim que né, tem todas essas vantagens, né? Ele é seguro, ele tem um afastamento social praticamente mínimo, né? Então é um Tá. procedimento por isso que é um procedimento que é um dos procedimentos mais realizados no mundo todo, Outra, falando de estética, alguma, né? alguma preocupação com relação à exposição solar depois que se faz a aplicação, a orientação, tem que usar bonezinho, óculos de sol ou Não não tem precisa ter muito tanto não? essa preocupação, não, como com a Tá, cirurgia, tá? joia. A gente está caminhando para o final, que eu sei que você tem compromisso, Tami. Então, olha só. Pessoas que já fizeram algum processo. Você já comentou, mas eu queria deixar claro. Eu discuti com o Gustavo, eu queria a tua opinião. Quem já fez blefaroplastia, de repente pode também precisar fazer botox, o resultado costuma ficar bom? Pode sim, pode fazer, inclusive a até é bom, Tá, né? Dependendo, você pode fazer, você diminui a mobilidade na região, né? isso. Mas com certeza, um paciente que fez blefaroplastia pode complementar o resultado da sua blefaroplastia com a aplicação de toxina botulínica, sim, inclusive eu recomendo. Recomenda. Joia. Ô, Tami, eu queria que você agora lançasse mão do teu poder de resumo e destacasse as questões mais importantes com relação ao Botox. O que é o Botox? Indicação do Botox. O intraoperatório, como é que é? O pós-operatório imediato. E eu queria que quando você pensa futuro do rejuvenescimento periocular, o que é que se passa pela tua cabeça? Será que terapia genética vai ajudar juntamente com o Botox? A gente já tem agora inteligência artificial que ficou mais ou menos claro que é um caminho sem volta. Vai nos ajudar a fazer pré-operatório, de repente intraoperatório, mas acompanhar logo no tempo. Faz um resumão para a gente, por favor. Bom, então acho que assim, Botox é um procedimento que acho que veio para ficar, Tá, né? Eu acho que é um procedimento que ele vai agir na musculatura então assim, ele vai diminuir, minimizar ok. as rugas perioculares, né? Então, Aham, principalmente o que incomoda na região periocular são os pés de galinha, aham, aquelas linhas entre as sobrancelhas, aquelas aham. linhas na região da testa que formam, que a gente fala, tem gente que chama um tanquinho, O né? tanquinho. Então, tudo isso a gente consegue
atenuar e Tá. melhorar, né? Então ele vai agir, o Botox ele age. Eu acho que o único defeito do Botox é que ele tem uma ação temporária, né? Então ele não é E para quanto tempo em sempre. média, Tami? Para Eu sei que varia estética, fazendo. Ah, então, para estética, em média, 6 meses, né? Claro que, seis por meses. exemplo, aquele paciente que é que faz uma musculação pesada, em geral, vai Tá. durar um pouco menos, vai durar Um menos pouco tempo, menos. né? Tá. Mas em média, vamos falar 6 meses para estética, tá? Então, então acho que o único defeito é esse, ele não é permanente. Então, em geral, a cada 6 meses, acho que vale a pena programar. Então, a gente vai conseguir minimizar essas Tá. rugas, né? Tá. É, em relação ao pré-procedimento, acho que é só importante lembrar que o paciente não pode ter nenhuma lesão, uma infecção de pele, uma Isso é inflamação. importante. O Aham. paciente tem que tomar. Quem toma anticoagulante tem que só tomar cuidado, isso tem que ser Tá. informado ao médico. A gente sempre pergunta, então, as medicações em uso. Pacientes que estão fazendo uso de alguns tipos de antibióticos, os tipos aminoglicosídeos também é melhor a gente sempre aguardar a Tá. finalização do ciclo do uso desse antibiótico, Tá. né? Tá. Gestantes e pacientes que estão amamentando a gente não aplica, tá? Então, em Tá. relação ao pré-operatório, assim, toma cuidado nesse sentido, tá? Outras, claro, existem doenças que também é contraindicado, por exemplo, pacientes com miastenia graves, Tá. pacientes que têm Tá. alteração na junção neuromuscular, então esses pacientes a gente tem que tomar cuidado. Em relação à aplicação, ela é um procedimento relativamente rápido, feito Ok. no consultório, com Joia. anestesia tópica, né? Então o Tá. paciente a gente aplica a pomada anestésica cerca de 20 a 30 minutos antes, aí é feita a Joia. aplicação. Pode até ficar um ou outro pontinho roxo que a gente chama de equimose, né? Mas isso Tá. reabsorve em alguns dias, né? A gente faz um planejamento personalizado para cada paciente Ok. dos pontos de aplicação. Em geral, eu costumo fazer a revisão desses pacientes com cerca de 15 dias. E aí, se for Tá. necessário, a gente aplica em algum ponto que esteja precisando e tudo mais, né? E esses pacientes, em geral, então, voltam a cada 6 meses para a gente fazer um novo tratamento, porque quando a gente perceber que essa toxina já está deixando de fazer o efeito, então, quer dizer, como que a gente vai perceber? As rugas voltam a reaparecer, né? Entendi. E é importante assim, acho que outra coisa que é importante a gente destacar é que é importante a gente fazer um tratamento de uma forma natural. Acho que Ok. ninguém quer perder a expressão, ficar com aquele rosto Isso. congelado. Principalmente se a gente tiver pacientes, por exemplo, atores, né, Tá. políticos que usam Isso. muito a mímica facial, então a gente não pode fazer com que essas pessoas percam a expressão facial, né? Então Tá. acho que é sempre um tratamento mais conservador e e aí a gente vai ter uma dose, um tratamento personalizado para cada Tá. paciente. E acho que para finalizar, acho que lembrar assim que existem complicações, né? Isso. É importante. Então, assim, acho que o que a gente pode citar de principal, como eu comentei anteriormente, né? Então, diplopia, que é a visão dupla, se isso Tá. for aplicado, se tiver difusão ou se tiver aplicação na musculatura extraocular, felizmente, entre oftalmologistas, isso é muito incomum, tá? Tá. Eu acho que eu nunca vi entre colegas oftalmologistas esse tipo de complicação. Tá. Pitose, ela pode ocorrer. Essa é uma complicação que acho que é a mais temida, porque imagina a gente vai fazer um tratamento estético e Isso. você provocar uma pitose, né? Pitose, só para explicar para o público, quando a gente tem a pálpebra cai, né? Fica com a pálpebra mais caída. Certo. Então, isso pode acontecer se tiver uma difusão do medicamento para o músculo que levanta a pálpebra. Então, Tá. existem formas de tratar de forma temporária essa pitose palpebral, mas Tá. existem, claro, formas da gente tentar minimizar ao máximo o risco disso Isso. acontecer, né? Joia. Então, acho que esse é um dos pontos que, por isso que é importante fazer com profissionais habilitados, né? Então, acho que é, é, na estética, acho que é uma das complicações mais temidas. E eu acho que, assim,
O Botox é um procedimento extremamente seguro, Ok. desde que seja feito com profissionais bem treinados. Eu acho que é isso. Doutora Tami, eu gostaria de passar em consulta no seu consultório. Onde é que você Ah, vai ser um atende? prazer. Vai ser um prazer te atender. Não, mas eu queria que você compartilhasse suas redes sociais, Tami. Se por acaso alguém quiser passar em consulta contigo, como é que ela faz? Olha, na minha bio tem todos os Sim, contatos, né? Tem o joia. Linktree, tem o contato direto para a clínica. Acho que quem quiser nos conhecer melhor, vai ser um prazer conhecer todos vocês, tirar todas as dúvidas. Então, na minha bio tem todos os nossos contatos ali. Vai Você ser um lembra prazer. o número do telefone do teu consultório, Tami? O fixo é Isso. 3086, é 11, né? DDD 11, É isso. 3086-3975. Joia. O WhatsApp de cabeça eu não lembro. Eu acho que, Sabe? se não me engano, é 11 9 1352 1818. Mas com certeza, mas Joia. lá na bio a gente tem certinho. Ó, terminamos no horário combinado, tá bom? Ah, perfeito. Foi um prazer Tami, conversar com você. ai, que bom. Tami, muito obrigado pelo teu carinho, por você ter aberto mão desse tempo, do convite dos teus parentes, você ter dedicado tanta atenção, uma pessoa jovem, mas com muita experiência, compartilhando conhecimento e experiência com embasamento científico. Tami, muito obrigado, tá bom? Obrigada a você, Charles. Um grande Eu abraço. espero que a gente possa se encontrar no próximo ano para mais uma live, tá bom? Com Obrigado, viu, certeza. Tami? Um abraço. Tudo de bom. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, vocês viram que legal? Vocês viram que interessante? A doutora Tami, apesar de jovem, é uma pessoa muito experiente. Ela é uma super especialista em oculoplástica e a gente conseguiu resumir muitas coisas importantes envolvidas, por exemplo, o Botox no rejuvenescimento periocular. Fundamental, então, vocês sempre ter o cuidado de passar em consulta com um profissional habilitado em ambiente seguro para fazer o seu procedimento. A gente tem que se olhar no espelho, a gente tem que se sentir bem, se dizer o seguinte, nossa, hoje eu estou mais bonito, hoje eu estou mais bonita. Você tem que trazer sorriso. Tem alguém aqui perguntando alguma coisa? Enviaram a solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Será que eu tenho uns 2 minutinhos? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui com alguém, mas antes eu queria guardar essa informação. É fundamental, então, pessoal, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é a principal entidade representativa da nossa classe de médicos oftalmologistas aqui no Brasil, está com a campanha, através de seus representantes estaduais, dizendo da importância do cuidado em se passar com um profissional oftalmologista, que é o único responsável pela saúde ocular do nosso país. Então, a gente precisa de um cuidado redobrado. Fique jovem, fique bonito, sorria, fique feliz, mas tenha o cuidado de escolher o seu profissional. E nós estamos aqui todas as quartas-feiras à noite. Estamos no YouTube e estamos também no Instagram. E a nossa ideia é gerar valor na vida de vocês, trazendo conhecimento e experiência com embasamento científico de pessoas que têm muito conhecimento sobre um tema específico. Todas as segundas-feiras de manhã, eu gostaria de lembrar, a gente também tem uma live no nosso canal no YouTube. Como vocês sabem, eu sou cristão, uma live mais de cunho espiritual. Quarta-feira à noite, nós estamos aqui, sempre tratando de um assunto que envolva saúde ocular e outros assuntos pertinentes. E a gente também vai inaugurar no nosso canal, tanto no Instagram, principalmente no YouTube, vamos conversar um pouquinho sobre empreendedorismo na área de saúde. É uma coisa bem interessante, tá? E olha só, eu acho que a Mister Rocha, deixa eu ver aqui se a Mister Rocha ela atende o convite. Eu estou chamando a Mister, que eu tenho acho que uns 2 minutinhos. É Nicter Rocha, é isso? Ó, te chamei, Nicter Rocha. Será que você consegue entrar? Apesar da gente estar com o horário um pouquinho avançado. Deixa eu ver mais uma vez. Cliquei, olha só, entrar ao vivo. É a Nicter Rocha. Eu te chamei, Nicter. O que está acontecendo que você não está conseguindo entrar? Fala para mim. Gente, mais alguma dúvida, pergunta? Foi top, não foi a live? Muito legal. Então, todas as vezes que a gente traz um tema que envolve o wellness, bem-estar, é sempre um tema interessante, relevante, que desperta realmente curiosidade por parte da população. E é fundamental, então, mais uma vez, vocês terem esse cuidado redobrado com relação à escolha do profissional. Passem consulta também oftalmológica, gente, pelo menos uma vez por ano. E lembre também que está tendo a campanha de Olho no Olhinho. Vocês lembram a história do Tiago Life, juntamente com sua esposa e sua filhinha, que de maneira bastante corajosa trouxe à tona uma questão de fórum íntimo,
mostrando como a filhinha dele tem um problema sério de retinoblastoma num dos olhinhos, é isso? E ele, assim, de maneira bastante corajosa, viu? A Tony trouxe essa questão e a gente também apoia essa campanha. Tanto a campanha do CBO, para você passar em consulta com o médico oftalmologista, é o médico responsável pela saúde ocular, e pelo menos uma vez por ano, pessoal, a gente tem que passar em consulta com o médico oftalmo para fazer prevenção, tá bom? Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de vocês nessa super live. Não esqueçam que aqui, ó, no Instagram, no canto inferior direito, vocês estão vendo que tem um aviãozinho? Eu não tenho dúvida que muito provavelmente alguém vai ser favorecido com esse tipo de conteúdo, tá bom? E aqui também eu queria que vocês fossem acompanhando a gente, curtissem a gente lá no YouTube, compartilhassem esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, façam um excelente resto de quarta-feira. Tamo junto, fica comigo e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Se acontecer alguma coisa de novidade, eu mantenho vocês informados, tá? Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Tamo junto, fiquem em paz. Obrigado pela presença.